Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. ClimaCast que é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos aí quais são as projeções climáticas e previsão do tempo para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, a primeira análise do nosso ClimaCast de hoje vai ser como que está esse início de novembro, né? Principalmente o primeiro decêndio que já fechou, que é do dia 1º de novembro até o dia 10. Então a gente consegue ver já um cenário um pouco diferente de como foi mês passado, onde predominou, a condição de chuvas acima da média. Agora a gente tem um cenário um pouco mais diverso em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A gente vê o norte, e uma parte do noroeste com chuvas acima da média, mas predominando o norte com chuvas um pouco mais intensas, uma anomalia mais intensa. Quando a gente avança mais para o lado oeste, noroeste e centro do estado, nós já vemos um cenário de chuvas levemente abaixo da média. Não quer dizer que não tenha chovido, mas que essa chuva predominou-se abaixo da média histórica. E quando a gente caminha mais para o centro-sul do estado, a gente já começa a ver cenários divergentes, tanto de chuvas levemente acima do normal, quanto levemente abaixo, mas muito próximas à normalidade. Em relação à temperatura, por enquanto se predomina condições de temperaturas acima da média, abaixo da média, com algumas regiões, principalmente o noroeste e a parte mais próxima da capital ali, ficando com temperaturas acima da média. Bom, isso reflete, principalmente a chuva reflete na condição para plantio e semeadura. Nós ainda temos uma condição de plantio desfavorável, devido ao alto volume de chuvas que ocorreram nos últimos dias e, consequentemente, o excesso hídrico, A gente vê aqui no gráfico da direita que o balanço hídrico está numa condição favorável, ou seja, a gente tem ampla disponibilidade hídrica para o crescimento da cultura. No entanto, o excesso gerado por esse balanço atrapalha as condições de operação de campo aqui, olhando para plantio, pensando no início da safra de soja. Agora o que importa é a gente entender o que vai acontecer daqui para frente, o que a gente pode esperar para os próximos 15 dias, começando pela região noroeste e pelo município de Santa Rosa. Bom, o município de Santa Rosa registrou volumes de chuva aí nos últimos 15 dias, ficou um período com chuvas menos intensas, mas desde o dia 11 o registro foi de chuvas aí acima de 20 milímetros, 3, 4 dias seguidos. A previsão, nós vemos que tem previsão de chuva, tanto pela Climatempo quanto pelo NOAA, a Climatempo trazendo volumes mais excessivos aqui no início da nossa previsão, volumes aí que beiram 55, 60 milímetros, e o total da Climatempo dá volumes bem elevados aí em torno de 330 milímetros. Enquanto que o NOAA também traz volumes mais significativos, mas concentra 2 dias principais com excesso de chuva. No dia 19, que essa previsão bate aí um volume superior a 100 milímetros, e depois, por volta do dia 24, que quase atinge 60 milímetros, também somando no total 238 milímetros. A gente tem uma leve queda na temperatura máxima, a gente está em uns dias de onda de calor, ainda assim temperaturas elevadas, mas a tendência é que a gente tenha temperaturas um pouco mais amenas, a máxima e uma amplitude térmica menor em relação à mínima. Olhando São Luís Gonzaga tem um padrão muito semelhante a Santa Rosa, mas os últimos dias a gente teve um volume mais significativo de chuva no dia 11, e a previsão segue muito parecida. A gente vê que teve uma mudança na escala, até porque no dia 19 e 20 tem um volume de chuvas bem alto previsto, que quase bate 140 milímetros, e aí depois de novo no dia 25 a gente tem um volume de aproximadamente 60 milímetros. A gente vê que os dias que as previsões distribuem a chuva são parecidos, mas a Climatempo de novo antecipa esse volume mais excessivo de chuva para os primeiros 3, 4 dias da nossa previsão e depois retoma volumes maiores novamente no dia 23 e 24, fazendo mais uma vez com que a previsão da Climatempo seja maior em termos de volume do que em relação ao NOAA, somando 325 milímetros pela Climatempo e 261 milímetros pelo NOAA. Olhando o Campo Novo que também traz um cenário bem diferente, em relação, choveu mais nos últimos 15 dias em relação ao nosso observado, e daqui para frente a gente tem um volume tanto de NOAA quanto de Climatempo bem significativo, Tem uma mudança ali de como esse volume se distribui,
De novo, a Climatempo traz esse volume mais alto nos primeiros dias, enquanto o NOAA traz esse volume mais significativo a partir aí do dia 20 e 21, e destaque para o dia 29, que também traz um volume aí superior a 80 milímetros. Nesse caso, Climatempo e NOAA têm somas muito parecidas, né? Climatempo até levemente inferior, somando 246 milímetros contra 279, 280 milímetros previstos pelo NOAA. Entrando na região do Planalto que nós começamos aqui por Água Santa, também bastante volume de chuvas observado nos últimos dias e também previstos, né? A gente vê que o padrão ali da temperatura ficando bem com poucas variações, né? Alguns dias com algumas quedas na temperatura, alguns picos, mas uma amplitude térmica menor do que observada nos últimos 15 dias. E em relação à chuva, a gente também tem essa mudança entre Climatempo e NOAA, onde a Climatempo antecipa um pouco essas chuvas e o NOAA já joga um pouco mais para trás, ali, principalmente a partir do dia 20 e 21, volumes mais significativos. A soma também fica um pouco parecida, apesar da Climatempo somar um volume maior, de 286, mas a NOAA também traz volumes superiores a 200 milímetros, somando 209 milímetros nos próximos 15 dias. Olhando Sarandi a gente segue nesse padrão, né? Então, vocês veem que a Climatempo tem sido bem incisiva, né, nesses 3, 4 primeiros dias de previsão para todas as regiões que nós observamos até agora, né? Então, aqui nesse caso, a Climatempo tem uma soma bem superior ao NOAA, trazendo 276 milímetros, enquanto que o NOAA traz uma previsão de 200 milímetros para os próximos 15 dias, ficando concentrado esse volume novamente do dia 20 até mais ou menos o dia 26 de novembro. Olhando Não Me Toque, a gente segue, né, com esse padrão bem clássico que nós estamos observando. De novo, Climatempo batendo nessa tecla de chuvas excessivas agora nos próximos 4 dias. A soma total da previsão da Climatempo fica em 297 milímetros e NOAA aqui para Não Me Toque já traz um volume um pouco superior em relação às demais localidades da região do Planalto, somando 232 milímetros, com destaque aqui para o dia 20 e 21, que juntos, né, na sequência, somam aí em torno de 120 milímetros em 2 dias. Olhando Ibirubá que também a gente segue com volumes mais significativos previstos pelas duas previsões, e elas se aproximam também, né? Então, o NOAA somando aí 250 milímetros, enquanto que a Climatempo soma 286. Também há um deslocamentos nas janelas, né? Elas não batem tanto, então o Climatempo continua apostando em chuvas excessivas nos próximos 4 dias, enquanto que, assim como Não Me Toque, aqui em Ibirubá, a gente tem chuvas na casa aí dos 120 milímetros do dia 20 e 21, tá? São os maiores volumes previstos. Entrando na região Noroeste-Centro, olhando aqui Panambi. Então, Panambi, nós temos altos volumes de chuva sendo previstos também, né? Então, de fato, não temos nenhuma das duas previsões mostrando a chuva dando uma trégua para o Rio Grande do Sul, pelo menos nas regiões que nós já olhamos, né? Então, o Noroeste, Centro e Planalto. Aqui em Panambi, segue o padrão de 4 dias seguidos com chuva, segundo o Climatempo, e novamente aqui o NOAA trazendo um volume bem significativo, aproximadamente na casa dos 120, 130 milímetros no dia 20 e 21. A soma do NOAA fica em 239 milímetros contra 292 previstos pela Climatempo. Olhando Cruz Alta a gente segue no mesmo padrão, a gente vê que não tem muita mudança de padrão, né? Aqui no dia 20 e 21 que a gente vê um volume mais significativo, principalmente no dia 20, a NOAA traz uma previsão de 120 milímetros em um único dia, e aí no dia seguinte mais 120, nós somando 140, 143 milímetros, e aí segue, né, até o final da nossa previsão com alguns volumes, né? A Climatempo trazendo um pouquinho mais, mas NOAA também apresentando volumes mais significativos. Essas chuvas só parentam cessar um pouco a partir aí do dia 26, mas lembrando que quanto mais distante a previsão, menos assertiva ela é. Aqui nesse caso, em Cruz Alta, a Climatempo segue com maiores volumes previstos, de 295 milímetros contra 253 milímetros previstos pelo NOAA. Olhando Tupaciretã a gente já tem uma mudança, né, bem drástica aqui na nossa previsão. Então, é a primeira localidade que a Climatempo não prevê aqueles 4 dias com chuvas extremamente significativas, né, tanto que isso tem uma redução significativa no volume total acumulado desses 15 dias,
somando 151 milímetros, enquanto que o NOAA segue com um padrão, né? Aqui, de novo, a gente teve uma mudança na escala, porque a chuva do dia 20 supera os 120 milímetros, fica em torno de 130 milímetros sendo previstos, e depois mais 20 no dia seguinte, somando-se 150 milímetros em praticamente 2 dias sendo previstos. A Climatempo destaca uma chuva agora para o dia 16 e 17, né, na casa de 60 milímetros, mas traz um volume de chuva bem mais tímido do que as demais regiões. Então, hoje, nesse caso, né, a soma do NOAA fica em 251 milímetros contra 151 da Climatempo, ou seja, o NOAA está prevendo aí 100 milímetros a mais do que a Climatempo. Olhando Júlio de Castilhos, a gente segue com esse padrão, né, de Tupaciretã. A gente também tem uma soma muito maior, muito superior aqui do NOAA, de 253 milímetros contra 162 milímetros. A chuva do dia 20 em Júlio de Castilhos tende a ser um pouco menos volumosa, mas ainda assim superando os 120 milímetros, né? No total aí do dia 20 e 21 fica muito parecido com Tupaciretã. E as chuvas nos próximos dias, tanto o Climatempo quanto o NOAA são mais assertivos, né, e se aproximam aqui agora para o dia 16, dia 17, dia 18, e depois essa chuva retoma no dia 20 e 21, como eu já comentei, e o fim da nossa previsão tem volumes um pouco mais baixos sendo previstos. E por fim, entrando na região Centro-Sul, a região Centro-Sul que nós começamos aqui com São Cepé, a gente tem o NOAA trazendo um volume maior de chuvas também, ou seja, nessa transição da região central, né, para sul do estado, a gente já vê uma redução no volume de chuvas, né? Então a tendência é que a gente tenha, né, pensando naquele primeiro mapa, né, de anomalia, a tendência é que a região central e norte do estado apresentem talvez anomalias negativas mais intensas nesse mês de novembro, caso essa previsão se confirme. Lembrando que a gente precisa sempre acompanhar essa previsão numa escala diária e de diversas fontes, tá bem? Então, olhando aqui, né, retomando São Cepé, a gente tem chuvas previstas aí nos próximos 3, 4 dias, tanto o Climatempo quanto o NOAA trazendo essa chuva, mas a partir aí do dia 19 e 20, Climatempo praticamente zera a sua previsão, não tem chuvas previstas, enquanto que o NOAA ainda traz alguns volumes significativos, principalmente no dia 20 aqui, aproximadamente em 40 milímetros. Isso faz com que haja uma diferença na previsão, então o NOAA somando 139 milímetros e Climatempo 111. Bom, olhando Caçapava do Sul a gente já tem uma mudança bem mais drástica, né? Climatempo reduzindo muito drasticamente o volume previsto, trazendo chuva significativa praticamente só agora entre o dia 15 e 16, né, que é o dia que nós estamos hoje, mais chuvas abaixo de 20 milímetros, enquanto que NOAA traz uma previsão aí de 65, 70 milímetros para o dia 16 para o 17. Então isso faz com que a mudança seja bem drástica, né? Essa chuva fica bem concentrada no início da nossa previsão, tanto pelo NOAA quanto pela Climatempo, mas o NOAA se destaca com volumes mais maiores, né, em magnitude. Então o NOAA somando 118 milímetros e a Climatempo apenas 32. Olhando Bagé, mais uma redução, né, praticamente sem chuvas previstas aí pela Climatempo, apenas no dia 15 para o dia 16, assim como no caso de Caçapava, né, numa casa de 20 milímetros, enquanto que no NOAA a gente tem um único dia praticamente de previsão também, agora do dia 16 para o dia 17, no volume em torno de 62 milímetros e alguns volumes bem pouco significativos ao longo da nossa previsão. Então, a partir do dia 17, a gente não tem volume de chuva sendo previsto por nenhuma das duas fontes. Isso faz com que NOAA some 66 milímetros e a Climatempo praticamente reduza pela metade essa previsão, na casa dos 34 milímetros. E, por fim, olhando Arroio Grande, a gente tem os menores volumes previstos, né, de todas as regiões analisadas, inclusive da região Centro-Sul, e de novo se destaca essa chuva do dia 15 para o 16, 16 para o dia 17, é praticamente a única chuva prevista, né? Ali para frente também temos alguns volumes que são pouco significativos, e aí a previsão se aproxima, né, com uma diferença apenas de 10, 11 milímetros, sendo o NOAA somando 37, 38 milímetros e a Climatempo 27. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Sei que agora a grande preocupação é o início do plantio da soja, então vamos acompanhar esses índices de favorabilidade e a expectativa para a safra, né, a partir do próximo vídeo. E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só deixar nos comentários. Até mais!
Tchau!